Canal Restaurante. Boa tarde a todos, todas. Prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho, né, da nossa experiência. Café da manhã é um ponto vital, né, para quem trabalha com hospedagem e hotelaria, né? Dizem que às vezes o hotel não é muito bom enquanto apartamento, enquanto colchão, enquanto chuveiro, mas o café da manhã é bom, o hóspede continua permanecendo. E o nosso café da manhã, ele é campeão, café da manhã brasileiro, né? Vamos dizer assim. A gente tem a possibilidade de viajar para alguns países e a gente percebe que realmente, quando a gente vai para determinados países, a gente sente um pouquinho a falta do nosso café. Isso me lembra a primeira viagem que eu fiz para a Europa, ainda moleque, né? A gente ficou num hotel na Espanha, né? E aí cadê o suco de laranja? Um minuto só que eu vou trazer. Aí o cidadão trouxe um copinho de suco de laranja, que devia ter uns 110 ml, né? Eu já com quase 80 quilos, 1,85 m, falei, legal, né? Cadê a jarra? Não, não tem jarra, senhor, só quer mais um, só que são 3 euros. Falei, nossa, como nós somos felizes no Brasil e não sabemos. A começar pelo café da manhã, né? Então, quando a gente fala tendências de uma forma geral, a gente se apropria do presente, né? A gente analisa um pouquinho o passado, como era o café da manhã no passado, como é o café da manhã no presente, e se apropria aí de algumas coisas que, na verdade, já estão acontecendo. O que a gente vai falar nessa exposição é um pouco de passado, presente e futuro ao mesmo tempo, aí já mostrando a tendência. Mas quem vai dar a resposta, viu, Sérgio, são eles, né? Cada um dentro da sua realidade. Lembrando que café da manhã também não é uma questão exclusiva de hotel, de pousada, de resort, de meio de hospedagem, né? Existem restaurantes no estado de São Paulo. Enio e eu somos diretores da Federação Empresarial de Hotéis e Restaurantes, que hoje envolve 505 mil estabelecimentos em todo o estado, né? É um número bem interessante. É a maior federação empresarial da América Latina, a gente esteve verificando isso. Já ultrapassamos a da Argentina há muito tempo e agora a do México, né, que está em 495. Então temos quantidade, temos qualidade, temos variedade. Isso aqui interessa, e isso é mercado de café da manhã, né? E temos os restaurantes. Os restaurantes, muitos deles, né, muitas vezes poderiam ter o café da manhã como uma opção adicional de receita, né? Claro, precisa trabalhar cardápio, recursos humanos, equipamentos e outros, mas é uma fonte de receita bem interessante. Eu, por exemplo, em 70% dos casos, eu tomo café da manhã em hotel. Às vezes, o senhor está hospedado aqui? Não, eu sou passante. Só para verificar um pouco, né, a qualidade. Às vezes o café da manhã, né, acaba sendo também um ponto de reunião, né? Então eu já aprecio o novo hotel, o novo restaurante que oferece café da manhã na cidade. Estamos em São Paulo, bem no centro, ali no Arocha, e a gente já averigua, então, qualidade, quantidade, novidades, né? E coisas que já passaram do tempo, e coisas também que a gente não consegue explicar, mas são hábitos e costumes brasileiros. Eu fico um pouco nervoso, confesso, quando eu vejo salsicha com molho de tomate café da manhã, né? E o cara chuchando o pão de queijo ainda na salsicha, né, com molho de tomate. Mas gosto não se discute, né? Então, tudo bem. Eu tenho uma pós-graduação nos Estados Unidos, né, que lá eles denominam PhD, que é voltada para a hospitalidade gastronômica, né? Então, todos esses aspectos são, de alguma forma, abordados. A grande tendência, macro tendência do café da manhã nos hotéis e nos restaurantes, e quem não pegar, né, esse foguete está fora do mercado, é o tal do café da manhã inclusivo. O que é o café da manhã inclusivo? Com menos açúcar, ou zero açúcar. Com menos sal, ou zero sal. Com menos gordura, ou zero gordura. Está aí a Agropalma, né, com a gente, entre outros. Essa é a tendência. Nossa, vai ficar sem sabor. Pelo contrário, né? O food service está se desenvolvendo de tal forma que está fazendo coisas cada vez mais sem sal, o tradicional, sem o açúcar, sem a gordura, as tradicionais, e a gente está tendo, né, aquela expectativa atendida de realmente sair uma coisa extremamente interessante, né? Vamos para o vegano, sem manteiga. Nossa, sem manteiga vai perder qualidade? A gente já está degustando croissants veganos fantásticos, que dão de 10 no croissant, né, tradicional. Então, é isso.
Mas nesse café da manhã inclusivo, o que vocês estão vendo aí? Que bom que todo mundo almoçou, né? Alguma coisa que seja, né? Ou aquela porção que o cidadão foi lá no buffet e deu uma preferência muito grande a frutas. E aí o Brasil ganha de 10-0 de todo e qualquer país, né? O que a gente tem de variedade, quantidade e qualidade de frutas e o nível de sazonalidade é fantástico. Então, maravilha. Pode ser um suco de laranja? Pode ser um outro tipo de suco, né? Nós temos 159 frutas só numa região chamada Nordeste. A primeira aula que eu dei de gastronomia em São Paulo, há 20 anos, eu pedi para os alunos na primeira aula, listem 30 sucos que vocês conhecem de frutas brasileiras. Foi um terror, não é? E no máximo 8, 9, 10. A gente desconhece o nosso Nordeste, desconhece o nosso Centro-Oeste e todas as regiões. Nós temos uma riqueza de frutas muito grande. Talvez um dos 4 países com mais variedade de frutas do mundo. Então, uma tendência é essa. Se você gosta de fruta, para colorir, né, o nosso buffet e o nosso café individualizado, essa é uma das tendências, sem dúvida. Uma coisa também é o serviço de café da manhã à la carte. Dependendo do hotel, né, da rede, hotel nacional, rede internacional, ou pousadas independentes, ou redes independentes de hotelaria, a tendência é se trabalhar cada vez mais, dependendo do mercado consumidor, com o tal do café da manhã à la carte, em que você tem várias opções para os vários tipos de bolso. Isso é importante, né? Então, você não perde o cliente para tomar café da manhã no outro lugar. Eu já vi cliente sair do hotel para tomar café da manhã no outro hotel. Engraçado isso, né? Alguma coisa está errada, né? Então, muito errada, por sinal. Legal. Nossa! Esse ainda é o café da manhã nosso, né? Com muita influência americana, né? Muito bacon, muito suíno, muitos ovos. Eu, quando fiz o meu doutorado de sanduíche, fui 2 anos e meio, né? 3 meses a cada vez, por ano, a gente só comia esse café da manhã bem americano, né? Que todo mundo sabe, né? Muitos ovos e muita carne suína, e muito bacon, e derivados, e muito embutidos. Resumo da ópera, né? Eu voltava com 12 quilos a mais, né? Depois de 3 meses, ao longo de 90, 100 dias. Né? A tendência é isso, né? É o nosso café da manhã presente, mas já com algumas questões de variação. Né? Já começa a aparecer o sem glúten, menos sal, menos açúcar, menos gordura. O respeito às restrições alimentares, né, que agora a gente percebe, tenho restrição a isso. A pessoa está com 70 anos de idade e descobriu que tem restrição a um determinado item, né? Quase morre por conta disso. Então, hoje, a medicina, né, preventiva, ela vai possibilitar uma série de exames para chegar a dizer para você, você tem restrição a isso. Nossa, mas eu tomo leite a vida inteira. Pois é. Né? Pode ser que você estivesse melhor sem tomar esse leite, né, in natura, da nossa vaquinha conhecida. Isso aqui é um negócio que vai crescer muito no Brasil ainda, né? O Brasil é conhecido pela sua hospitalidade, comodidade, conforto dos hotéis, os ambientes. Mas quem é que nunca ficou hospedado num hotel, né, entre nós, e não gostaria naquele dia de receber um café da manhã, né, no apartamento? Ele tem um problema, né, que é a limitação, né? Isso é papo de gordo, né? Papo de quem tem 100 quilos, 1,90 m, né? Ele tem a restrição da bandeja. A bandeja é uma restrição, né, para com o cliente, mas que é uma comodidade, um conforto adicional fantástico. O que a gente critica um pouco é a questão do funcionamento do room service, né? Às vezes a pessoa fala, nós não temos café da manhã a 1h da tarde. Né? Dependendo da região, você tem que repensar, né? Pensando em nível nacional. Estou na câmera aí, de vez em quando eu saio do foco, você me dá um toque, tá? Você é meu professor. É que professor geralmente circula mais, né? Então, pronto. Estamos caminhando para isso. Cada vez mais o quê? Uma gastronomia saudável. Até permitido o ovo, né? Desde que você coma, em média, 1 ovo por dia. Né? Aí já cabe a cada um de nós, como clientes, né? Oi? A senhora come 2? Então é bom que a senhora corte pela metade. Não é?
O seu bife não pode ser a cavalo, tem que ser bife Camões. Um ovinho só. Não é? Cada vez mais a presença aqui, né, das frutas, cada vez mais a presença de uma gastronomia denominada sustentável, né, que é a palavra de ordem e todo mundo sabe. Né? Então, uma má notícia, né? A tendência naqueles bufês mais radicais é o ovo sumir. Né? Não vamos ser tão radical, né? Mas pode-se ter uma orientação no café da manhã, né? Olha, ovos ótimos para a saúde, porém, né? Algumas observações bem pontuais com relação a tudo isso. Sais minerais, vitaminas e tudo mais. O pochê, exatamente. Né? O cozimento já auxilia bastante, né? Bom, e aqui é um pouco mais radical, né, pessoal? Eu já andei comendo alguns, né, bufês de café da manhã veganos e não se perdeu em nada. Não se perdeu em nada mesmo. Né? Sem glúten, vegano e outras tantas restrições que começam, né, a aparecer. Veja que o café já não é o protagonista, né? A gente já entra na linha do chás. Né? Vocês já perceberam que as casas de chá sumiram? Desapareceram? Em São Paulo está voltando, né, com nostalgia. Tem? Que legal. Então já vamos marcar visita, né? Estão sumindo, né? Estão desaparecendo. As casas de chá nas décadas de 60, 70, elas tinham um trabalho muito legal, né? Que era do aspecto do convívio, né? Dali saíam namoros, noivados e casamentos. Né? E elas tinham um layout físico também, o N arquiteto de formação, muito interessante, né? Primeiro as vitrines, do lado direito vitrine de salgado, do lado esquerdo vitrine de doce, e ao final o salão para você escolher o salgado, o doce, o chá e a boa companhia. Oxalá, um companheiro, uma companheira de muitos e muitos anos. Era isso. 60, 70, em 80 praticamente, né, a gente já não tinha mais casas de chá ou 100% casas de chá. Então, um pouquinho aí visualmente do que a gente vai encontrar em breve. Isso aqui é uma coisa que já está acontecendo, vai acontecer de uma forma mais veloz, rápida, de um chefe estar fazendo o seu crepe, a sua tapioca, e você escolhendo, né, o que vai compor o seu crepe, o que vai compor a sua tapioca, o que vai compor o seu sanduíche em forma de um misto, né, referência a misto, mas com adicional. Né? Então, lembra aquela marca famosa, né, de franquia de massa, que eu não vou citar o nome, né, que você vai lá e escolhe, né, os 7 elementos para colocar no espaguete ou na outra massa. Então, vai ser isso, uma interação com um chefe de cozinha ou um cozinheiro que tem um bom nível de comunicação e expressão para com o cliente. E é legal, né? Porque aí você envolve a gastronomia, ele mostra a ciência, a gastronomia enquanto ciência, e também a gastronomia enquanto arte. Então, é 10. Isso aqui, em termos de marketing digital, né? No momento que a gente está vivendo um momento digital estranho, né? Esses dias eu estava num restaurante dando treinamento e vi uma família de 8 pessoas em pleno domingo, né? Todos com o celular na mão. Falei, nossa, que encontro familiar bonito, né? 8 pessoas aguardando, né, o à la carte e todos sem conversar. Estavam conversando com outros. Ou até com o mesmo, né? Eu conversando com ele, qual é o seu nome? O Alexandre, né? Só que aqui, né? Ele, tá estranho, né? Algumas coisas tá estranho. Eu tenho um amigo que falou que acabou de pedir uma moça em casamento. Falei, nossa, quanto tempo você conhece? Há 3 meses. A distância. Ela mora na Irlanda e eu aqui em Alagoas. Ah, legal. Então está mudando e já vai se casar dentro de alguns dias. Então ele a conheceu, né? E vice-versa, à distância. Deus é Pai, Jesus existe, o sangue de Jesus tem poder, irmão. E vamos lá, né? Então, estação. Algumas redes já tem, né? O caso do Stamplaza, ainda tímidas, eu diria, né? Ou redes internacionais presentes em todo o território aí nacional. Isso aqui é uma coisa que a gente vai pegar realmente, né? Apesar de toda a estrutura defeituosa em termos de infraestrutura de hospedagem, alimentação e serviços lá em Belém, agora, né, com essas discussões todas, uma coisa está salvando, é que todo mundo está gostando da gastronomia brasileira do Pará, que é muito variada, né, muito diferente, e também está gostando do nível de hospitalidade do povo de Belém do Pará. Quem já esteve lá, né, é um diferencial. É uma hospitalidade diferente da mineira, da gaúcha, da paulista, da carioca. Isso é que nos torna diferentes no mundo do café da manhã. Então, a temática,
ou regional. Então a temática amanhã é no hotel, segunda-feira, vai ter um café da manhã típico de Firenze. E terça, bem cosmopolita de Paris. E quarta, é aqui mesmo, de Itu. Então isso é que vai ser o grande atrativo. O café da manhã será, ou já é, né, o grande atrativo para o cidadão decidir. Fico nesse hotel. Né? Porque em termos de apartamento, há de se convir, né? Não há muitas possibilidades de mudança em termos de qualidade. Né? Marcas de ar-condicionado, são 4 ou 5 que dominam o mercado. Piso, parede, teto, cama, mesa e banho, também 3, 4, 5 empresas que detêm o mercado. Então ele está sempre visitando o quarto com uma aparência muito próxima, semelhante, igual, né? Principalmente o contato sensorial com o travesseiro, lenço, lençol, etc. Então isso aqui é que vai ser o diferencial nosso, sem dúvida. Parcerias com outros chefes. Eu presido hoje uma entidade internacional que está presente no Brasil em mais 50 países, chamada Cozinheiros Sem Fronteiras. É uma entidade filantrópica, que nem Médicos Sem Fronteiras. O N também é nosso integrante. Aliás, o N é o homem do dinheiro, né? É o nosso tesoureiro, né? Cozinheiros Sem Fronteiras do Brasil, e agora a gente está estendendo para países de língua portuguesa. Então a gente está em contato com Angola, com Moçambique, Portugal, obviamente, e as ex-colônias portuguesas que falam a nossa língua. A cultura é diferente, mas a língua está presente. Então, por quê? O senhor trabalha em hotel? Não? Quem trabalha em hotel aqui? Em que hotel? Cassino. Cassino Tower? Cassino Tower. Então, de repente, o seu nome? A Fernanda traz um chefe, né, do Hotel Mar Recife. Está fazendo, estourando lá, bombando lá, e no dia de férias, né, no período de férias dele. Ela consegue descobrir, né, e traz, né, para fazer um café da manhã em parceria com seu chefe de cozinha, com seu subchefe de cozinha. Isso já acontece muito no hemisfério dos restaurantes, né? Então, alguém já ouviu falar no Festival de Gastronomia de Tiradentes, né? Em que todos os restaurantes de Tiradentes recebem pelo menos um chefe, francês, outro alemão, outro suíço, outro americano, outro português, e fica ali 3, 4, 5 ou 10 dias. Então, o que deve ocorrer para a área hoteleira também é isso. Traz um chefe novo, uma cara nova, um estilo diferente, né? Até de fazer ovo pochê, né? Eu sei fazer ovo pochê, é assim. Legal, é tradicional, mas eu vou te dar 10 variações que eu faço lá em Manaus. Uau! Né? Então, isso é interessante, esse tipo de parceria. Consequentemente, sairão menus exclusivos. Né? Ontem eu tive com um chefe de cozinha que a gente abraçou há 10 anos atrás, era um cozinheiro chamado Jair, era um colombiano, né, que caiu assim de paraquedas em São Paulo. E, de repente, muito rapidamente, ele se adaptou à gastronomia brasileira. Os 2 primeiros estágios que ele fez, 5 minutos? Os 2 primeiros estágios que ele fez foi em cozinha baiana. Né? Aí eu falei assim, por ignorância minha, né? Nossa, deve ser muito diferente, né? Gastronomia baiana da Colômbia. Foi igual. Colorida, apimentada, se você quiser. Pelo contrário, é muito igual. A gente usa um pouco mais de doce, né, na cozinha salgada. Essa é a característica em uma linha, né, da gastronomia colombiana. E está aí. Né? Hoje ele é o chefe que representa a gastronomia colombiana no Brasil. Toda vez que tem alguma reportagem sobre Colômbia, aparece o chefe Jair, que ele é o único chefe autenticamente colombiano desenvolvendo, né, a gastronomia de Colômbia. Café da manhã da Colômbia é pirante, é muito diferente, é muito legal, muito mais fruta que no Brasil. Então, bem interessante. E a tal das experiências, né, que é o que a gente busca enquanto hóspede, enquanto fornecedor. E aí? Já sorveram uma dessas duas? Então a gente já vai para o lado do barista, né? Serviço de barista, né? Que com uma técnica bem rápida, que não leva 60 segundos, ele faz um café diferenciado. Às vezes é tão bonito que não dá nem vontade de tomar café, né? Opa, vou tirar foto e mandar para todo mundo e nem tomo café. E isso aqui, o que é, pessoal? Isso aqui é a sobremesa da moda. Essa é a tendência mundial, que na França já não é, né? Já é há 10 anos. É um entremet, né? Ou seja, é um doce contemporâneo, mas que tem todo um aspecto clássico, que ele pode ter o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coberturas diferentes. Consequentemente, 8 sabores diferenciados. 1, 2, 3,
4. Olha que legal. 5, natural. 6, 7. Então, só aqui ele tem 7 sabores diferentes. Dá trabalho, viu? Eu estou fazendo minha quinta pós-graduação, numa área que eu não domino, que é padaria e confeitaria. Né? Eu aprendi a fazer meia dúzia de pães com a minha mãe, né? Mais 3, 4 doces portugueses, 3, 4 doces brasileiros e ponto. Né? É incrível. Só que isso aqui dá trabalho. É uma arte. Né? E criatividade. E que bom que a gente tem um cara chamado Diego Lozano. Já ouviram falar? Campeão mundial. Eu estive essa semana com ele no restaurante dele. Vale a pena. O Levena, né? Vale a pena. O restaurante não vale a pena, tá? Porque ele resolveu montar um restaurante. Aí é que foi a besteira. Mas como ninguém vive de sobremesa e serviço de café, né? E ele faz um brunch, um café da manhã muito legal, ele teve que montar, lamentavelmente, um restaurante com entradas, pratos principais, sobremesa. Ele está arrancando os cabelos, né? Porque foi, nossa, Celso, confeitaria é detalhe, é precisão, mas restaurante é um problema, garçom, garçonete, nossa, o Sky que sabe disso, né? Depois você conta pra gente. A tendência é essa, né? Isso aqui tem uma estrutura de bolo, né? Mas ele pode ser micro, tá? Um entremete pode ser microscópico, mini, né? Essa é a tendência mundial que vai começar a aparecer nos buffets, vai começar a aparecer no sistema de room service e também, né, a mesa. Lá no Lozano, 150 a 200 gramas de um entremets, independente do que é a composição dele, sai na faixa de R$40. Mas é tão bem feito que dá vontade de não comer, né? Então, tem que levar para casa e ficar mostrando, né, no final de semana para o bairro inteiro. Incrível, mas bem interessante. A gente leva uma vantagem aqui. Qual é a vantagem? Novamente, as nossas frutas, o que dá para fazer de calda, o que dá para fazer de creme, o que dá para fazer de mousse com as nossas frutas, maravilha. E aí, como é que está o seu buffet? Está mais ou menos assim? Ou vai ser assim? É o que a gente encontra, né? A ideia é essa, né? Você bater o olho e ter várias configurações de cores, aromas, sabores, né? Lá, após o consumo, e outros tantos. Boa iluminação, boa ambientação. Então, complementando o produto, os produtos, ambientação e estética, cada vez mais essa preocupação. Cada vez mais a gente precisa de profissionais na área de decoração, na área de arquitetura, para nos ajudar nesse sentido, tá? Para dar um up no café da manhã. Porque tem hotel que, Jesus, né? Se perde. Olha aí. Diferente do primeiro? Diferente, né? Sentiram o cheirinho do croissant? Olha, fomos lá para o Nordeste, pessoal. Nordeste é isso, né? Mas eu também, né, pode ser no Sudeste. Sorriso, colgate, colina, sorriso, simpatia, atenção, gentileza. Às vezes ele entrega alguma coisa pela esquerda, né, e é pela direita, alguma coisa pela direita e é pela esquerda, mas não importa, o cliente não está muito preocupado com isso, está mais preocupado com isso aqui, a atenção que ele dá ao cliente. Obrigado pela atenção, pela gentileza. Uma boa tarde a todos.